Nova Difusora com Roda de Amigos, com esse encontro de todos os sábados a partir das 13 horas na Nova Difusora, agora 1h06. Roda de Amigos Entrevista. E hoje nós vamos conversar aqui no programa com o professor Murilo Leal, professor que é doutor em História Social, né? E é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde, professor Murilo. Prazer é meu, Léo Miranda. Boa tarde a você, a todos os ouvintes do Roda de Amigos, em especial o pessoal metalúrgico. Pois é, mandar um abraço lá para o pessoal, todos os dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e o presidente, né, o Gilberto Almazan, ele que é mais conhecido como Ratinho. Vai o nosso abraço aí para o Ratinho, para toda a equipe, toda a diretoria lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Agora, professor, a importância para Osasco da Comissão da Verdade. Eu gostaria que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes, professor, que é um estudioso acerca deste assunto e pode falar com muita propriedade para quem acompanha a gente nesse momento. Sim, Léo. A Comissão Municipal da Verdade de Osasco, ela foi criada por uma lei municipal, a Lei 4.650, de 2014. Nós estávamos, então, no governo Dilma Rousseff e essa comissão foi proposta pela vereadora do PT, a professora Mazé Favarão, e foi transformada em lei pelo prefeito Jorge Lapas. E ela trabalhou até 2017 e produziu um relatório. Eu vou deixar aqui para a Rádio Difusora, para você, no formato de CD-ROM, o relatório da Comissão da Verdade de Osasco. Então, basicamente, a importância dessa pesquisa da Comissão da Verdade, que eu presidi essa comissão, sucedendo o primeiro presidente, que foi o doutor Albertino de Souza Oliva, que é uma personalidade aqui da história de Osasco. Ele foi chefe do RH da Cobrasma nos anos 60, foi um advogado da Frente Nacional do Trabalho, né? Mas quando ele assumiu a Comissão da Verdade, ele tocou os trabalhos por um tempo, depois eu o sucedi. Eu sou professor aqui do campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo, né? Então, resumindo, a Comissão Municipal da Verdade, ela trabalhou em subcomissões. Uma das subcomissões, por exemplo, foi dirigida pelo Jorge Nazareno, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Outra subcomissão foi dirigida pela própria vereadora Mazé Favarão, e cada uma ficou encarregada de investigar sobre um aspecto da violação dos direitos humanos. Então, eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo, Léo, sabe, por exemplo, que Osasco conquistou, em 62, a sua emancipação de São Paulo, se tornou um município. Houve eleições para prefeito, para vereador, ganhou o prefeito Irante Sanazar, e esse prefeito, após o golpe militar, o seu mandato foi cassado, né? Então, o primeiro prefeito de Osasco teve, logo em 64, o seu mandato interrompido pela truculência da ditadura militar. Depois ele conseguiu um recurso e foi reempossado, depois foi cassado novamente, e a Comissão Municipal da Verdade, simbolicamente, reempossou, né? Muitos anos depois, em 2015, ele já tinha falecido, mas nós entregamos ao irmão Vrejo Sanazar um diploma reempossando simbolicamente o ex-prefeito Irante. Da mesma forma, 8 dias depois do golpe militar, o Sindicato dos Metalúrgicos sofreu uma intervenção, né? Então, foi uma violação da autonomia da organização sindical. Uma coisa que nós descobrimos também é que a Câmara Municipal de Osasco, que tinha também sido recém-eleita, ela sofreu intervenção no dia 1º de abril e todos os vereadores foram presos. Eles foram encaminhados aqui para o 4º
RI na época, né, Regimento de Infantaria, para averiguações. Depois eles foram soltos, né, e o Serviço Nacional de Informações passou a monitorar as sessões da Câmara Municipal. Isso está documentado, né, foi feita essa pesquisa, com a presença de um agente do SI nas sessões da Câmara, né. Então o município de Osasco ele sofreu essas várias violências. O sindicato, lideranças que foram presas, a greve que houve aqui, a greve geral de 68, foi muito reprimida. Então, a Comissão Municipal da Verdade, ela investigou sobre tudo isso, elaborou um relatório e encaminhou também ao prefeito na época e à Câmara de Vereadores uma série de recomendações, né, de que, por exemplo, essas questões entrassem no currículo municipal das escolas públicas, para que não se repita episódios como esse, né, da ditadura militar. Porque então essas informações não eram bem difundidas ainda. Não eram bem difundidas, exatamente. Quem sabe, lembra disso, né? Talvez quem estava na época ali, gerações mais idosas, que lembram, né? Mas esse registro de toda essa violência que o município sofreu, ele foi pesquisado, documentado e divulgado pela Comissão Municipal da Verdade de Osasco. Então, como recomendação, isso é uma das recomendações, né? Que a história seja mais difundida nas escolas, para que as pessoas tomem mais conhecimento disso que aconteceu. Agora, tiveram outras recomendações também, daqui de Osasco, por exemplo, seguir ou vai seguir algum documento para Brasília, algo do tipo, professor? Nós encaminhamos o relatório que eu mostrei aqui no começo da fala para a Comissão Nacional da Verdade, sim, na época, né, Ministério da Justiça, mas isso já foi ali no final do mandato da presidenta Dilma, sofreu impeachment depois, né, então houve uma interrupção nesse processo de investigações e propriamente de aplicação das recomendações, tá? Então, essas recomendações ficaram em suspenso, né? Eu até faço um convite ao prefeito Rogério Lins, né, para reexaminar essas recomendações, que elas são importantes para a história, para a memória de Osasco. Uma das recomendações é homenagear algumas dessas lideranças, né, com o nome de ruas e praças aqui em Osasco, para que essa memória ela se torne pública, de uma identidade de Osasco com aqueles que lutaram pela democracia, lutaram contra a intervenção nos sindicatos, contra a cassação do mandato do prefeito, né? Então, essa é uma recomendação simbólica que também foi feita no relatório final da Comissão da Verdade. Tá certo. Muito bem, voltando aqui ao bate-papo hoje com o professor Murilo Leal, ele é doutor em História Social. Aqui nós falamos agora há pouco sobre essa Comissão da Verdade. E agora, professor, eu gostaria que o senhor comentasse também acerca da violação dos direitos humanos, né, por parte da empresa Cobrasma. E como que aconteceu isso, professor? Como é que a comissão descobriu que realmente houve essa violação dos direitos humanos? Então, Léo, eu coordeno uma comissão que está fazendo uma pesquisa a esse respeito, né? Sim. Nós não temos ainda essa conclusão. Quem vai concluir, de acordo com a legislação nacional e internacional, é o Ministério Público Federal, e Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. Então, retomando um pouco sobre a Comissão da Verdade, ela encerrou seus trabalhos, mas houve desdobramentos desse trabalho da Comissão da Verdade Nacional. Um deles foi uma pesquisa sobre violação dos direitos humanos na Volkswagen do Brasil, lá em São Bernardo. Sim. E aí ficou bem caracterizada essa violação, porque operários que reivindicavam direitos trabalhistas, eles chegaram a ser presos dentro da própria planta, durante o horário de trabalho, dentro da Volkswagen. Eles foram presos, sofreram torturas lá dentro, né? Isso foi documentado e, além de outras violações também, foi feita uma investigação. A própria Volkswagen pagou um pesquisador chamado Christopher Koper para fazer uma investigação paralela e, resumindo, a Volkswagen aceitou fazer um termo de ajustamento de conduta
com o Ministério Público Federal. E nesse termo de ajustamento, o possível processo criminal ele foi extinto, né, porque a Volkswagen fez esse acordo, mas ela teve que pagar uma indenização às vítimas, lá em São Bernardo, operários da Volkswagen, as suas famílias, que sofreram violações de direitos humanos, né, e também ao próprio Ministério Público, e uma parte desse recurso veio para a Universidade Federal de São Paulo para financiar investigações sobre outras empresas que possivelmente também agiram como a Volkswagen, né, violando, até pela legislação na época, direitos humanos. Uma delas foi que está sendo investigada é a Cobrasma, mas são várias outras. A Fiat também está sendo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a própria Petrobras. Então são 10 empresas. O Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp fez um edital, né, e nós ganhamos nesse edital um apoio para pesquisa sobre a Cobrasma. Então, o que aconteceu, por exemplo, na greve de 1968, uma greve importante que houve aqui em julho, em Osasco, né, essa greve começou na Cobrasma, houve uma ocupação da planta da fábrica pelos operários, encaminharam a reivindicação, e essa greve foi violentamente reprimida, né? E, por exemplo, a direção da Cobrasma, ela colaborou com os órgãos de repressão, dando nome, endereço, filiação dos operários que supostamente tinham liderado a participar dessa greve. E esses trabalhadores sofreram perseguições, depois perderam o emprego, tiveram que sair de Osasco. Então, é esse tipo de comportamento que a gente tem investigado, né? E vamos apresentar essas várias equipes de pesquisa que estão pesquisando sobre essas várias empresas vão apresentar um relatório final, né, e aí o Ministério Público vai avaliar se está caracterizada ou não essa violação, né, e convidar essas empresas a se defenderem e fazerem um termo de ajustamento de conduta, né, ou deixarem o processo andar para frente, porque haverá possivelmente um inquérito civil, né, e depois, dependendo do desdobramento do inquérito civil, um inquérito criminal para caracterizar essa colaboração das empresas com a articulação dos atentados à democracia, às liberdades no Brasil, nesse período de 64 a 85. Tá certo, olha, muito bem, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa, muito obrigado, mandar um abraço lá para toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, o Gilberto Almazan, o Ratinho, né, toda a diretoria, e professor Murilo, doutor em História Social, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Léo Pereira, estou sempre à disposição para trocar ideias, vir aqui, prestar informações no Roda de Amigos, e mando um abraço em especial aos nossos ouvintes da categoria metalúrgica. Muito bem. Hoje conversamos com o professor Murilo Leal, doutor em História Social. Falamos aqui da Comissão da Verdade em Osasco e também essa investigação que continua em andamento ainda sobre a questão da violação dos direitos humanos por parte da empresa Cobrasma no período da ditadura.